volta às aulas em tempo de pandemia. Olá, nós da equipe do Núcleo Ampliado de Saúde da Família do município de Moreno estamos aqui para dialogar sobre a Covid-19. A Covid-19 é uma doença respiratória nova descoberta pela primeira vez na China. Sabe-se que sua transmissão se dá principalmente pelo contato entre as pessoas. Os sintomas mais comuns são a coriza, a tosse e a dor na garganta, podendo ocorrer também dores no corpo, cansaço, perda de olfato e paladar, dores de cabeça, dificuldades de respirar, diarreia, entre outros. Nos casos graves, as pessoas podem ter febre alta, pneumonia e insuficiência respiratória aguda. Os sintomas podem aparecer entre 2 a 14 dias após a exposição ao coronavírus. Mas há pessoas infectadas que não apresentam nenhum sintoma, por isso precisamos ter muito cuidado. Se vocês apresentarem alguns desses sintomas descritos, procure um profissional de saúde para os esclarecimentos necessários e o tratamento adequado. E se for comprovado que você está com Covid-19, respeite a quarentena e siga as orientações médicas. E como ocorre a transmissão? Pelo contato direto com alguém que esteja infectado, por meio de tosse ou espirro, como também ao tocar objetos ou superfícies contaminadas e, em seguida, tocar a boca, o nariz ou os olhos. Em casa, na escola, no ônibus, na igreja e em outros ambientes, é importante manter os cuidados necessários. Respeitem as regras e orientações. Busquem informações em fontes confiáveis. Tomem decisões conscientes e adotem comportamentos positivos para a sua proteção e para proteger outras pessoas de doenças como a causada pelo novo coronavírus. E quando chegar a sua vez de se vacinar, não hesite, pois as vacinas funcionam para garantir a nossa proteção. Querem saber um pouco mais sobre a Covid-19? Assistam até o fim este vídeo. As máscaras, nem de longe, fazem parte da rotina da grande maioria das pessoas. Porém, com a descoberta da Covid-19, ela se tornou um item obrigatório em muitos locais, especialmente em locais fechados e com aglomerações. Devemos ter alguns cuidados em relação às máscaras, tanto as de tecido quanto as descartáveis. Vejamos. O primeiro dos cuidados que devemos ter é em relação a não utilizar a máscara quando úmida ou suja, fazendo descarte ou a higiene da mesma, apenas nas narinas ou abaixo do queixo. A máscara deverá cobrir toda a porção da boca e do nariz. Quando for beber ou comer, deve-se ter o cuidado de não retirar a máscara pela parte frontal e sim pela parte lateral. Também não pode deixar exposta em cima de mesas. Quando úmida ou suja, lavar, se for de tecido, ou substituir por outra quando for descartável. Deve-se também ter o cuidado em higienizar as mãos ao manusear a máscara, pois o poder de contaminação pode ser bem maior. Retirar a máscara sempre pelo elástico e lavar com frequências de tecido. Também devemos ter o cuidado em relação às trocas da máscara, que devem ser a cada 2 e 3 horas. Com esse tipo de prática, evitamos a contaminação e a propagação de doenças respiratórias, incluindo a Covid-19. A forma de se utilizar a máscara seria pelo elástico e não pela parte frontal. Depois que ajustar toda a região do nariz, região lateral, não deveremos manusear a máscara. Muito cuidado em relação ao ajuste da máscara, pois ela não pode estar nem folgada, nem muito apertada. Devemos ter o cuidado em, ao colocar a máscara dentro de sacos plásticos, para que ela possa ser lavada posteriormente ou descartada. Aqui estão alguns cuidados que devemos ter. Essencialmente, cobrir toda a região de queixo e de nariz, não deixando apenas abaixo do queixo nem nas narinas. Devemos ter os cuidados básicos ao se utilizar a máscara, que seria cobrir toda a região de queixo
e nariz, não apenas nas narinas ou abaixo do queixo, e descartá-la em saco plástico, para que ela possa ser lavada posteriormente ou descartada. Além do uso da máscara em locais fechados e com aglomerações, o uso da mesma é muito importante em esportes coletivos e em locais fechados, como academias. O vírus ele não escolhe nem idade, nem condicionamento físico. Por isso é muito importante nos cuidarmos mantendo bons hábitos, como a prática de atividade física moderada durante a semana, bons hábitos alimentares, beber muito líquido, dormir bem de 6 a 8 horas, além de manter os padrões de higiene, que já foram citados. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para verificar se vocês estão conseguindo realizar a lavagem das suas mãos da forma correta. Primeiro de tudo, nós sabemos que uma lavagem incorreta poderá acarretar em diversos tipos de vírus na nossa mão. Consequentemente, isso acarretará em alguns malefícios para a nossa saúde, incluindo até doenças intestinais, febres ou náuseas e vômitos também. A higienização dos alimentos também é fundamental para a gente também prevenir diversos tipos de critérios na nossa saúde. Consequentemente também, algumas partes que serão fundamentais. Lavagem com água corrente, lavagem com algum sabonete líquido, sabão líquido, e assim a gente estará nos livrando de diversos malefícios. De acordo com as informações repassadas anteriormente, vou mostrar para vocês na prática agora a lavagem das mãos corretamente. Vou utilizar uma tinta como exemplo no lugar do sabonete líquido para mostrar a vocês todas as partes das nossas mãos que precisa ser higienizada. Vamos colocar uma parte suficiente na palma da nossa mão de sabonete líquido. Vamos esfregar uma mão contra a outra e em seguida a palma da mão direita no dorso da mão esquerda. Esse movimento vice-versa, dando continuidade. Entrelaça os dedos para que o sabonete líquido consiga alcançar as partes mais difíceis. Logo após, esfregar os polegares em movimentos circulares em ambas as mãos. E agora a ponta dos dedos, com movimentos circulares novamente na palma da mão esquerda e vice-versa. Para finalizar, ambos os punhos. Vocês estão vendo, pessoal, que com esse método como exemplo da tinta, minha mão ficou completamente higienizada. Agora partimos para o enxágue. Tenham muito cuidado para as mãos não encostarem na pia e dessa forma vocês estarão higienizados e poderão realizar a ingestão dos seus alimentos de uma forma mais segura. Perfume sem cheiro, comida sem sabor. É assim a vida de muitas pessoas que vivem com a perda do olfato e paladar, sintomas que podem estar associados à Covid-19. Pode durar dias, meses, anos. Algumas pessoas recuperam rápido, voltam totalmente com seus sentidos. Outras podem viver no mundo sem cheiros e sem sabores, ou melhor, com os sabores e os cheiros distorcidos. Isso mesmo. Já imaginou comer pão e sentir gosto de carne estragada? Já pensou tomar refrigerante e sentir cheiro de gasolina? Pois é, os distúrbios podem trazer riscos para a saúde. A perda do olfato, por exemplo, pode impedir que uma pessoa perceba um vazamento de gás ou uma comida estragada. A perda da gustação pode fazer com que o prazer da alimentação seja perdido, trazendo prejuízos nutricionais, emocionais e sociais. A curto prazo, são consequências pequenas, mas com o tempo isso pode ser bem prejudicial. O fonoaudiólogo pode ajudar nesses casos, através de exercícios e estímulos sensoriais para que as pessoas voltem a sentir os cheiros e os sabores. Olá pessoal, dando continuidade ao nosso vídeo, então, a gente sabe que a pandemia trouxe inúmeras consequências. De forma muito rápida e sem preparo, fomos surpreendidos
mais ou menos ali em março de 2020, né, com o fechamento das instituições. Vocês, enquanto alunos, tiveram que parar as atividades escolares, né, e justamente essa não convivência com os colegas, com os professores, esse novo método do ensino remoto trouxe muitos desafios, né? O próprio isolamento social, né? A mudança de rotina, a falta de atividades ocasionou o que chamamos muito de estresse de adaptação. Então, todo mundo vivenciou esse momento de estresse devido a essas novas adaptações, né? Devido a esse novo, né? Esse novo normal, né? E aí, alguns conseguiram, né, com base em pontos fortes como a resiliência, ultrapassar esse momento de uma maneira mais funcional. Outras pessoas não, né, tiveram inúmeros problemas, inclusive problemas emocionais e psíquicos, como quadros de ansiedade e quadros de depressão, devido às incertezas com o trabalho, às incertezas como seria esse retorno às aulas, quando a gente iria retornar esse convívio social, a questão também de trabalho, né? Enfim, as incertezas familiares como um todo gerou, né, todo esse estresse inicial, esse quadro de ansiedade, né? E agora a gente está retomando, né, as atividades aos poucos, né? Vocês já estão retornando esse convívio, esse sentimento de pertencimento escolar já está surgindo. Só que a gente precisa compreender que a gente está retornando de um momento extremamente doloroso, de um momento de isolamento social e que todos nós estamos fragilizados emocionalmente. Então é importante a gente perceber o colega, a gente perceber o professor, a gente estar atento, né? Estarmos atentos a mudanças de comportamento, a mudanças de humor, porque a gente não voltou de férias, né? A gente voltou de um isolamento social, né, de algo que realmente foi preciso, mas que foi extremamente forçado, porque, enfim, nós não queríamos isso, mas era preciso devido à pandemia. Mas ainda estamos nesse processo de pandêmico, né? Estamos no processo pandêmico, estamos na pandemia ainda, e aí é importante a gente estar percebendo essas mudanças, né? Então vocês, colegas, eu sei que a saudade é enorme, a vontade de abraçar, a vontade de estar, né? A vontade desse toque físico é muito necessária nesse momento. Eu acho que todo mundo está vivendo um pouco disso, né? Dessa vontade de viver tudo que não foi vivido em 2020 e início de 2021, né? Então, mas a gente tem que estar retomando com muitos cuidados, né? É importante ainda ter esse distanciamento social, né? Evitar abraços. Claro que a gente pode demonstrar carinho de diversas formas, né? A partir de cuidados simples, de uma ligação, de um vídeo, né? A gente pode estar o tempo inteiro mantendo esse tipo de contato de forma simbólica, né? Demonstrando afeto, né? Por palavras, por gestos, mas não necessariamente eu tenho que estar abraçando o meu colega. Então, a gente precisa manter ainda esses cuidados, né? Mas esse retorno é importante, né, que a gente compreenda também o que diante eu posso fazer para minimizar alguns quadros de ansiedade, o que eu posso estar fazendo para me auxiliar a manejar algumas emoções, né? Então, como eu falei, manter esse distanciamento, né? Utilizar ainda o álcool, a máscara, é importante, respeitar os limites da convivência, compreendendo que eu não estou no meu normal, o outro também não está no normal dele, nós todos estamos fragilizados, né? Então, muita tolerância, muita empatia, muita compreensão, ter essa noção do outro, perceber o outro, né? Manter a rotina, né? Diante do que a gente pode, manter os horários de dormir, de se alimentar, né? As atividades físicas, visto que isso previne, dentre outras questões de saúde, quadros de ansiedade e depressão, né? Seja gentil consigo mesmo, né? Valorizar e vivenciar essa compaixão de que compreender os nossos processos internos no sentido de que eu não estou também bem, né? Então, compreender que a gente está retomando, que foi um ano difícil de 2020 e 2021, que a questão remota, o ensino remoto foi difícil, né? Então, compreender também esse momento, que ninguém estava no seu normal e que a gente teve que se adaptar a uma nova modalidade de ensino. Isso gerou em vocês, eu acredito, muita ansiedade. Então, ter compaixão com esse processo, ter paciência, né? A gente está retomando aí, né? Dedicar um tempo para fazer o que gosta, né? Se comprometer com o que é realmente importante para você, né? Ter tempo para fazer coisas que fazem sentido, né? Fazer uma respiração,
Então, a gente pode também estar fazendo alguns momentos de relaxamento, de atenção plena, né? Então, quando eu estiver com os meus amigos, eu vou estar com os meus amigos. Quando eu estiver fazendo alguma atividade na minha casa, eu vou estar conectado com aquela atividade, né? Tirar algum tempo para fazer uma respiração. Então, a gente pode fazer uma respiração diafragmática, né? Eu vou estar aqui passando isso para vocês, que é um fator de prevenção e de manejo de ansiedade. Então, a gente pode inspirar, né, colocando o máximo de ar dentro do abdômen, né, inflando o diafragma, que é esse músculo que fica na cavidade abdominal. Né, conta-se de 1 até 4 segundos mentalmente, então vamos lá. Expira suavemente, tendo atenção plena nesse inspirar e nesse expirar. São formas que a gente pode minimizar, manejar estados ansiosos. E, claro, se vocês observarem mudanças a nível de prejuízos emocionais, mudanças de humor e mudanças de comportamento a nível de prejuízo, procurar a unidade de saúde, né? Nós estamos aqui para dar esse suporte, para fazer esse acolhimento, para dar os direcionamentos nesse cuidado, tá, pessoal? Então é isso. Muita paciência, muita tolerância, muita compaixão. O distanciamento social é ainda importante, é preciso, mas aos poucos a gente vai estar retomando, tá bom? Um abraço. Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui para falar com vocês um pouco sobre o vírus, né? Por que a gente precisa ter todos esses cuidados que os nossos colegas falaram anteriormente, como o uso de máscara, a lavagem das mãos? Os vírus, eles são seres vivos, muito pequenininhos, que a gente não consegue ver. Por isso que a gente precisa ter esse cuidado para não contaminar os nossos familiares e amigos. E o que é que ele causa em nós? Nós precisamos entender os sintomas deles. Já foi falado anteriormente sobre a falta de paladar, sobre os mesmos sintomas da gripe, a falta de cheiro. Então, todos esses cuidados é de extrema importância. E você tem que ter esse cuidado para não contaminar. E caso você apresente esses sintomas, o que você pode fazer? Você tem que procurar a unidade de saúde próxima à sua casa. E caso seja identificado e necessário, você vai ser encaminhado para o centro de testagem da nossa cidade. Com isso, a gente precisa ter todos os cuidados necessários para não ocorrer a contaminação. Uma arma muito importante que temos é a vacina. Todos precisam se vacinar. No nosso município, estamos com idades de 12 a mais. Então, a partir de 12 anos, todo o cidadão morenense pode se vacinar. Aconselho a todos que não se vacinaram a buscar o nosso centro de vacinação para se vacinar. A vacina está dividida em 2 doses, a primeira dose e a segunda dose. E também temos uma que é a única dose. Quem tomou a primeira precisa tomar a segunda para estar totalmente imunizado. Então, conto com vocês para nos ajudar no combate a esse vírus. Sua saúde é muito importante. Se precisar de ajuda, busque apoio. Proteja